exclusivo. Vamos para o caso Enzo Brasil. Tá lembrado desse caso? O garotinho que morreu com suspeita de ter engolido chumbinho. De um bombom lá no... Não, do refrigerante. Sim, do refrigerante. É do refrigerante. Teria colocado chumbinho no refrigerante dele. Duas vezes, né? Por 2 vezes. Né? A madrasta é acusada pela família. O próprio pai é acusado pela família. E o caso ainda é um mistério. A madrasta, inclusive, é acusada de ter maltratado o Enzo dentro do hospital dias antes de morrer, ter tentado asfixiar o menino, gente. Quantos anos ele tem? 7 anos, né? 7 anos de idade, novinho de tudo. Diz que o menino era um doce. Pensa numa criança amorosa, numa criança que, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda tinha um sorriso para dar, tinha um carinho para fazer para a avó. A ex-madrasta, para vocês terem uma ideia, né? Quebrando muito paradigma aí de que madrasta não se dá com enteado, a ex-madrasta apaixonada pelo menino. Mas nós estamos voltando nesse caso hoje. Por quê? O pai fala pela primeira vez, o pai que está sendo acusado aí pela família. A madrasta, que é a atual, casada com o pai, vai falar sobre o caso. E quando me falaram o teor do que vai ser colocado nessa entrevista, eu falei, opa, mostra ali a dona Kátia, que é a avó, e a... É Kátia e Claudilene, né? A dona Kátia quem que é? Porque é uma avó muito jovem. Quem é a dona Kátia? Eu. Ô, dona Kátia, falando agora pela primeira vez com a senhora, minha solidariedade por tudo que a senhora está passando, a sua entrevista, inclusive... Calma, minha amiga. Calma, minha amiga, calma. É uma dor imensurável, porque é a avó que fez o enterro, né, da criança, que queria ter ficado com a criança. Que eu imagino que, depois que tudo acontece, eu me coloco no seu lugar, deve, às vezes, até passar pela sua cabeça que a senhora se sente culpada, né, de não ter feito mais depois que chegou a tudo isso, mas a senhora fez o que estava ao teu alcance, a senhora deu a tua vida, deu o teu sangue por esse menino, mas, infelizmente, esse país, realmente, as coisas não são fáceis. Dona Kátia, a pergunta que eu faço para a senhora eu vou ser bem direto porque eu quero fazer justiça nesse caso. Eu quero cobrar a polícia, eu quero cobrar a justiça. A senhora é mãe da mãe do Enzo, é isso? Isso. Por sinal, sua filha foi morta. É a sua filha que foi morta numa situação muito estranha até hoje, que não foi esclarecida? Sim. É verdade que a mãe do Enzo foi morta num assassinato, ô dona Kátia? Sim. Ô, dona Kátia, a senhora não acha tudo muito estranho, assim? É que a gente que trabalha aqui no Cidade Alerta está acostumado a ver de tudo, sabe? E, infelizmente, as pessoas cada vez mais surpreendem pela maldade. Mas essa senhora ter sido morta com, se eu não me engano, 10 tiros, morta de uma maneira brutal, mãe de um garoto que agora foi morto, também por suspeita de chumbinho. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que tem que ser levada em consideração pela polícia. A senhora acha que pessoas próximas da senhora podem ter participado da morte da sua filha, mãe do Enzo? Não sei. Ela foi morta quando? Há 2 anos atrás. O Enzo, a senhora suspeita que já era maltratado nessa época?
Até então que eu fiquei sabendo, ele começou a ser maltratado com essa madrasta, né? Que é essa mulher do pai aí que... Bem, eu vou esperar para que a dona Kátia se recupere. Eu quero dizer a vocês que voltar ao passado, nesse caso, se torna fundamental, porque nós estamos diante de duas pessoas que têm muito interesse de esclarecer o que aconteceu com esse menino. A gente não pode deixar que passe esse caso em branco, que fique batido, sem explicação. Nós queremos prisão de envolvidos, nós queremos a prisão, a gente quer saber se esse menino realmente morreu por causa do chumbinho, a gente quer saber se o que tem no relatório médico, o relatório do hospital, de que comportamentos estranhos por parte de familiares realmente procede. Então, é simplesmente por isso que nós estamos aqui mexendo numa ferida que não cicatriza e não vai cicatrizar tão cedo. E o que nós temos aqui são duas mulheres que estão dispostas a ir até o fim, mesmo se necessário for, para arriscar a vida delas, para fazer justiça pela morte desse garoto. Eu estou errado, dona Claudilene? Vocês não estão dispostas a ir até o fim, por mais que isso doa? Pode encher a tela, por favor. Sim, com certeza, Bate. Com certeza, porque era uma criança cheia de vida, com muita disposição de viver, com sonhos. E eles tiraram isso dele, entendeu? Então, o que eu puder fazer para me ver meu menino sendo vingado, eu vou fazer, Bate. As senhoras falam com uma certeza muito grande, com uma veemência muito grande de que ele foi assassinado. Quando vocês falam eles, vocês se referem a quem? Realmente ao pai e à madrasta? O pai e a madrasta, sim, porque eu tenho muita conversa aqui no meu celular, muita prova, onde a avó dele, a avó paterna, fala para mim que o menino estava sendo espancado, torturado, que ele estava passando fome, que a madrasta ficava dentro do quarto fazendo uso de entorpecente, dormia, deixava ele sozinho. Eu tenho muita prova que não é da minha boca que tá saindo, entendeu? É da boca dela mesma, onde ela fala que ela batia no menino, que ela puxava a orelha dele, então ele já estava sofrendo maus tratos. Tanto que um dia, em uma ligação, ele falou pra mim: mãe, quando eu ficar de manhã, eu posso ir embora? Eu falei: pode, filho. Ele: quando eu ficar de manhã, eu vou ir morar com você, porque a Gleice tá me batendo muito. Então, não tem como não acreditar que foi eles, entendeu, Bate? Não tem como não acreditar que foi eles, porque a própria avó fala pra mim o tanto que o menino tava sofrendo, que o menino tava desnutrido, com os dentes todos podres. E ela fala que eu tô traindo ela quando eu falei que ela é conivente. Sim, é conivente, porque ela não tomou atitude antes. Eu fui conivente, que eu também poderia ter tomado atitude, mas eu só ia sair como o papel da mulher traída, entendeu? Dona Kátia, a senhora acha que o pai e a madrasta seriam capazes de fazer essa atrocidade a ponto da madrasta ter coragem de ir no hospital tentar acelerar a morte do menino? Então, Bate, no hospital não sai da minha boca essas palavras, né? No hospital tem relatório, né? Médica, mãe de criança que estava com a criança no dia. Então, esse ocorrido no hospital, eu não estava presente. Quando eu cheguei para ficar com meu neto no dia seguinte, foi que a equipe hospitalar, né, me comunicou o ocorrido. Então, assim, não foi coisas da minha boca. Bem, eu preciso que as senhoras se preparem para a entrevista que será dada pelo pai e pela madrasta. Eu fiz questão que as senhoras estivessem aqui, da mesma maneira que fiz questão que o pai e a madrasta também fossem convidados para estar aqui ao vivo. Vamos ver a reportagem, na sequência vamos descobrir se eles aceitaram o convite. A vida marcada por duas tragédias recentes. Primeiro, a execução da filha. Agora, a morte do neto Enzo Gabriel por envenenamento. Praticamente duas feridas, né? Uma em cima da outra.
a sua filha e agora o seu neto, que é filho dela. É filho dela. E tudo, né, no intervalo de menos de 2 anos, né? Então, assim, estava praticamente cicatrizando uma ferida, né? E veio outra. Dona Cátia em 2 diferentes momentos no Cidade Alerta. Novembro de 2022, ela passa mal ao saber que a filha Jennifer foi morta com 12 tiros e pistola. A mãe ia gravar uma entrevista, só que ela passou mal. Tá tendo que ser, inclusive, levada e amparada pelo padrasto da vítima e pelos advogados para uma UPA que tem aqui perto. Na semana passada, se desespera no velório do neto Enzo Gabriel. Eu preciso de resposta porque meu neto tá num caixão. Eu quero resposta. O que fizeram com ele, eu quero que pague. Até a morte da filha, Dona Cátia cuidava do neto. Mas depois da tragédia, o menino, na época com 5 anos, foi morar com o pai. De uma só vez, Dona Cátia precisou lidar com a dor do luto e a saudade do neto. O que ela não poderia imaginar é que Enzo Gabriel também teria um destino trágico. Esse dia em que você enterrava sua filha, você imaginou que nada poderia superar essa dor. Agora você se despede do seu netinho. 2 tragédias em menos de 2 anos. Difícil. Tá sendo muito difícil. Eu ainda tive força, né, do acontecimento da mãe dele por ele. Porque era o que eu pedia para Deus. Eu falava, Senhor, o Senhor vai trazer meu neto de volta. O Senhor vai trazer. E Ele trouxe meu neto. Ele trouxe meu neto de volta. Mas na situação que ele estava se passando. Não deu tempo de eu fazer mais nada por ele. Enzo foi internado com suspeita de envenenamento. Relatório médico aponta que o garoto chegou a afirmar que o pai lhe deu um comprimido com refrigerante. Testemunhas relataram também que Enzo sofreu maus tratos dentro do hospital e que o comportamento da madrasta era suspeito. Dona Cátia não se convenceu das explicações do pai e da madrasta de Enzo. O garoto foi para a casa dela depois de receber alta no hospital e se mostrava traumatizado. Ele relatou algumas vezes que não gostava dela, que ela brigava, né? Ele relatou para mim que um dia ele não fez a lição, o pai dele pegou, ele bateu nele com um sapato, um sapatão, uma bota de trabalho, alguma coisa do tipo. E ele não queria voltar. Eu falava para ele, Enzo, você quer voltar para Itaquacetuba? Ele, não, vó, não. E ele ficava apavorado. A gente aqui conversando, porque quando às vezes tem um monte de gente em casa e a gente conversa alto. E ele falava, tá tendo briga? Tá tendo briga? Eu falei, não, Enzo Gabriel, calma, a gente só tá conversando, não tá tendo briga. É uma criança traumatizada. Ele tava bem traumatizado. Ele tava bem... e desnutrido. Ele tava muito magrinho no hospital. A gente pintava quando ele tava no hospital. Ele falou assim, mãe, isso aqui parece a senhora. Por que isso, Gabriel? Porque é gordinho. Os desenhos que a gente ficava pintando lá no hospital, para ele ficar mais calminho. É que depois da primeira internação, diante do relato da equipe médica e também dos pais de outros pacientes, o Conselho Tutelar não permitiu que a criança voltasse para a casa do pai e da madrasta. Então, o Enzo Gabriel veio para cá para ficar com a avó materna. Só que a saúde dele já estava muito debilitada. Mesmo recebendo alta do hospital, ele tinha frequentes crises, com muita dificuldade para respirar. E foi
em uma dessas idas para o hospital que ele precisou ser entubado e acabou não resistindo. A causa da morte, eles apontam envenenamento? O que a equipe disse para você? Foi uma complicação decorrente desse veneno para rato? Eles não me comunicaram nada, só me comunicaram que ele não aguentou. O coração dele estava fraquinho. Dona Kátia tem uma única aliada na busca por justiça. A antiga companheira do pai de Enzo, que tem certeza que o garoto foi morto por quem deveria protegê-lo. Uma vez ele trancou o menino dentro do quarto, espancou o menino com a bota de pedreiro. Com a bota de pedreiro que o menino ficou todo roxo, eu esmurrando a porta para ele tentar tirar o menino. Ele gritava para mim: não se intromete porque o filho não é seu, o filho é meu. Eu não tenho coração mais. Eu não tenho coração, eu não tenho vida. Eu não tenho mais. Eu quero me manter firme e forte até eu ver que a justiça foi feita. Depois disso, quando concretar que a justiça foi feita, eu não sei. Eu não sinto vontade de comer, eu não sinto vontade de beber, eu não sinto vontade de tomar banho. Eu não sei, eu não tenho vida mais. Você acredita no envenenamento dentro de casa? Ai, nesse mundo tem gente ruim pra tudo. Nesse mundo tem gente pra matar, tem gente pra envenenar, tem gente pra estrupar. Nesse mundo tem gente pra tudo. O que você sabe é que ele não se dava bem com o pai e a madrasta. É o que ele relatou nos últimos dias de vidinha dele. Ele chegou a relatar cenas que corroboram para maus tratos? Não, a única coisa que ele relatou, eu também nem forçava muito ele, tadinho. Ele estava muito debilitado. É essa surra, né, que o pai deu por ele não ter feito um dever de casa. Algo que extrapola os limites de qualquer educação. Sim. Eu nunca relei do meu neto. Em relação à morte da filha, a dona Kátia nunca teve uma resposta. Ninguém foi preso e 2 anos depois o crime segue impune. Na época, o Cidade Alerta foi até o local onde o corpo foi encontrado com mais de 10 marcas de tiros. Essa mãe de 2 filhos estava deitada aqui. Para lá é muito mato, é uma estrada bem longe do centro da cidade, num local extremamente afastado. Mas, como se trata de uma área rural, tem alguns caseiros por aqui. Foi um caseiro que ouviu esses disparos. E ele, que conhece muito bem a área, veio para tentar ver se encontrava quem havia feito esses disparos e não viu não ouviu o carro e nem viu uma pessoa fugindo daqui. Depois do assassinato da mãe de Enzo, o homem com quem ela se envolvia sumiu. A família acredita que ele tenha sido levado pelo crime organizado. Dona Kátia espera que agora a polícia vá até o fim para descobrir quem causou a morte do neto. Eu só quero justiça, eu quero uma resposta, né? Porque da minha filha eu não tive resposta, mas do meu neto eu quero ter. Nada de solução, quem matou sua filha há menos de 2 anos? Nada. Por isso que aqui agora eu quero justiça, quero resposta pelo meu neto. Bem, Dona Kátia, o pai e a madrasta não aceitaram o nosso convite para ouvirem o que a senhora e a ex-madrasta têm a dizer. Nós temos aqui... Enche a tela, por favor. Ô, Dona Kátia, a senhora tem condição de seguir com a gente? Sim. Porque a entrevista que vai ser dada pela madrasta e pelo pai é uma entrevista que vai, acredito eu, gerar muita revolta na senhora e também na ex-madrasta dele, né? Que eu vou chamar de tia do garoto, né? Tia de consideração. A senhora quer acompanhar mesmo
ô dona Kátia, fica à vontade, se a senhora não quiser, não tem problema de verdade. Sim. Mas eu acho que é uma oportunidade para que a senhora possa rebater, porque eu não acho justo tudo isso ir ao ar sem ter a outra parte falando, da mesma maneira que eu gostaria que eles estivessem aqui para rebater o que a outra parte da família diz. Bem, então vamos lá, a entrevista exclusiva com o pai e com a madrasta, né, que estão sendo acusados por parte da família. Vamos acompanhar. O pai e a madrasta do menino envenenado rompem o silêncio. Eles confrontam as denúncias de maus-tratos que teriam custado a vida de Enzo Gabriel. A madrasta maltratando a criança, a mesma, você no caso, ofertou água e apertou o pescoço do menor, beliscou a criança algumas vezes quando a enfermagem não estava vendo. A mesma relata que a criança comeu mingau que veio, só que os outros pacientes relatam que ela ofertou 3 colheres e comeu todo o restante. Você comeu o mingau da criança? Desconheço total isso daí. As pessoas mentiram? A infância interrompida precocemente aos 7 anos de idade. Por que você acha que o Enzo morreu? Só que além da acusação, existem exames. Certo. Existem dados técnicos que apontam que o Enzo foi envenenado. Sim. Quem envenenou a criança? Uma morte suspeita causada por veneno de rato, segundo os relatórios médicos. Quem seria capaz de tanta crueldade com o chumbinho? A avó materna se desespera ao imaginar o sofrimento enfrentado pelo garotinho. Ordinária da mulher do pai tentou contra a vida do menino dentro do hospital. Como assim? Como assim? Ele Ferraz de Vasconcelos. Ele estava na UTI. E ela ficava com ele porque ele, desgraçado, não ficava com o filho. Quem ficava com ele no quarto era ela. Ela tentou contra a vida do menino. A ex-companheira do pai da criança não tem dúvida de que Enzo foi envenenado por quem deveria protegê-lo. Uma amiga minha que mora lá em frente falou pra mim, Reninha, eu fui na casa dela, ela estava trancada com os meninos usando droga dentro de casa. O pai e a madrasta se dizem injustiçados. Ela garante que o enteado já chegou da escola passando mal naquele dia. Foi assim, ele chegou da escola, levei 10 horas da manhã, fui buscar 2h30 da tarde no ponto, que o ônibus que busca ele. Aí, desse período dele vindo, ele já veio questionando com dor de cabeça e tontura. Aí, chegou em casa, tá bom, foi, ligou o videogame, ficou jogando videogame, questionando com dor de cabeça e tontura. Até aí, tudo bem. Perguntei pra ele se estava melhor, se estava melhorando. Ele falou, não, tá passando. Aí, deu umas 3 e pouco da tarde, comemos arroz, feijão, macarrão e ovo, sem suco, sem refrigerante, sem nada. Foi água. 4 e pouco, 5 horas da tarde, ele foi lá para fora para brincar. Quando ele voltou com a avó dele, para pedir para brincar com outras crianças, que tinha mais crianças, ele voltou, já encostou a mão na parede. O pai dele perguntou o que foi isso no seu olho, que o olho dele estava fundo demais. Aí a avó dele colocou a mão nele e falou, esse menino não está bem. Aí ele encostou a mão na parede e falou, pai, eu não estou me sentindo bem. O casal alega que socorreu o menino o mais rápido possível. Mas no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, a situação do pai e madrasta se complicou ainda mais diante dos relatos de testemunhas. O Cidade Alerta teve acesso ao relatório hospitalar que foi encaminhado para o Conselho Tutelar, pelo que o Enzo teria relatado quando deu entrada no hospital, dizendo que você ofereceu refrigerante com comprimido preto. Jamais que eu iria fazer isso com meu filho, jamais. A polícia Agora, quer ouvir. Segura só um instantinho. A minha dúvida aqui é a seguinte. Essa informação que o Leonardo Lara passou está no relatório médico. Não está, doutor Guastelli? Só precisa ver se realmente o Instituto de Criminalística, né,
apontou isso Não, daí. ok, mas veja só. Está no relatório médico. Sim, está no relatório médico, a princípio. Por que os médicos mentiriam? Não é muito estranho? Os médicos não têm razão para mentir contra esse pai. Não, nem precisariam estar mentindo, né? Porque se consta lá no relatório, no prontuário médico, consta isso daí e é fato. Aí a polícia só precisa agora apurar na investigação, né, para poder chegar realmente à conclusão de que se realmente foi ele ou não. Bem, a senhora quer falar alguma coisa, dona Cátia, do que foi dito até então? A dona Cátia está muito abalada, muito abalada. Só quero justiça. Calma, minha amiga. Dá um copo d'água para dona Cátia, por favor. A gente segue a reportagem aqui, por gentileza. E também os pais de outros pacientes que teriam flagrado cenas de possíveis maus-tratos. Laudos técnicos mais elaborados vão apontar também que tipo de veneno foi usado para intoxicar Enzo Gabriel, a forma como ele ingeriu e também a quantidade. A fala da criança, quando chegou no hospital, também terá um peso importante para a conclusão do inquérito. Leio para Henrique o que o filho dele teria dito, dizendo que você maltratava a criança, ofertou água e apertou o pescoço, beliscou algumas vezes. Isso dito pelos pais de outros pacientes. Só que eles vão além. Aqui dizem também que a equipe de enfermagem, médicos, visualizaram por várias vezes a criança sendo maltratada por você. O casal se diz vítima de perseguição. Você acha que é uma perseguição da sua ex-sogra? Sim, e eu acho que... Mas a sua ex-mulher, que não é a mãe do Enzo, porque ela morreu, também te acusa e te coloca no mesmo bolo. É, eu vi. Segundo eles, as denúncias foram orquestradas pela ex-companheira de Henrique, que não é a mãe de Enzo. Eu penso assim, quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Se eu não devesse, se fosse meu filho, eu ia passar por cima de tudo e de todos. Eu vou estar presente, mas se eu devo, é lógico que eu não vou vir. Henrique apresenta um áudio da ex. E aí, o assassino safado, pilantra, tá satisfeito pelo que você e a sua mulher fez? Estão satisfeitos? Você e ela vão queimar no inferno, mano. O que eu puder fazer pra mim ver vocês indo pro inferno, pelo que vocês fizeram com meu menino, eu vou fazer, seus dois. Vocês podem fugir, podem correr pro fim do mundo, mas vocês vão ser encontrados. Vão ser encontrados. E fala que a que ela usou pra amarrar você nela, a mesma que amarrou você nela, que vai derrubar ela. Vai derrubar ela. Do mesmo jeito que meu filho foi enterrado por causa de você, vocês dois também vão se... Pode escrever o que eu tô falando, tá? Pode escrever. Que pra gente tirar a vida de alguém, a gente não precisa sujar a mão de sangue, não. Se ela é e a mãe dela é... Você pode falar pra ela, pra você e ela se preparar, que o que vocês fizeram com o menino não vai ficar impune, não vai ficar. Eu vou mover céu e terra, nem que seja a última gota do meu sangue, mas eu vou cobrar de vocês. Eu vou cobrar de vocês, certo? Ontem eu enterrei meu filho, e vocês vão pagar por isso. É a sua ex-companheira que se refere ao Enzo como meu filho. Sim. Embora não seja a mãe, ela pelo jeito nutria um amor muito grande.